A China tem uma posição histórica em relação à ordem internacional. A ordem internacional que agora se esgota foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial. Foi criada em Dumbarton Oaks, quando se criou a Organização das Nações Unidas, em 44, e ainda em 44, Bretton Woods, que criou o Banco Mundial, criou a FMI, estabeleceu lá a relação dólar-ouro, e depois as instituições foram sendo criadas, penduradas nessa base, nessa árvore. Os chineses cedo denunciaram essa ordem como uma ordem colonial, como uma ordem destinada a beneficiar as grandes potências e manter o status quo. A primeira manifestação disso aconteceu em 1955, na Conferência de Bandung. Lá em Bandung, a China, mais o Egito de Nasser, mais a Índia de Nehru, denunciaram a ordem internacional como colonialista, racista e que bloqueava o desenvolvimento da periferia. Mais tarde, em meados dos anos 70, a seguir à crise do petróleo desencadeada pela Guerra do Yom Kippur, o Terceiro Mundo, na época chamava-se o Terceiro Mundo, fez uma enorme pressão dentro das Nações Unidas por uma nova ordem econômica internacional. E nesse contexto, a China se destacou também. Em 1974, o Deng Xiaoping pronunciou na Assembleia da ONU a teoria dos três mundos, uma convocação do Terceiro Mundo para lutar contra o hegemonismo das grandes potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Então, eu vejo o BRICS como uma renovação disso, como uma renovação dessa luta antiga, em bases diferentes, porque quando se falou em nova ordem econômica internacional nos anos 70, pensava-se numa enorme aliança reunindo todo o Terceiro Mundo. E verificou-se que isso realmente não levaria a lugar nenhum. Então, formou-se o BRICS. Embora se atribua o BRICS ao Jim O'Neill, ao economista da Goldman Sachs, a verdade é que o Jim O'Neill foi um bom publicitário e criou esse acrônimo, o BRICS. Mas a realidade ele não criou. A realidade é que Brasil, Rússia, Índia, China e depois a África do Sul são grandes países da periferia, todos com um histórico de contestação da ordem internacional. A Rússia contesta desde o início do século XX, lá com os bolcheviques. Os chineses, como eu disse, a partir de 49, internacionalmente em 55. A Índia foi um país líder do movimento dos não alinhados. A África do Sul lutou contra o apartheid e era uma coligação da OTAN que sustentava o apartheid e os negros sul-africanos lutaram contra isso. E nós, em que pese assim a nossa moderação, mas sempre tivemos à frente da luta por uma nova ordem econômica internacional. O Brasil foi parte do grupo dos 77 que criou a UNCTAD em 1964. O BRICS é um grupo de grandes países regionalmente representativos e que tem por finalidade mudar a ordem internacional. Agora, o BRICS sempre foi apresentado pela mídia corporativa, particularmente no Brasil, como um mero grupo econômico com baixa expectativa. A nossa imprensa, a nossa mídia corporativa, ela distorce tudo. E quando apresenta os Estados Unidos e os países da União Europeia, apresentam como a maioria do mundo. Não é maioria coisa nenhuma. A maioria é o BRICS. A maioria da humanidade está na China, está na Índia, está na Rússia, está no Brasil. A maioria da humanidade não é loura, de olhos azuis, não é protestante. A maioria é amarelo, é preto, é miscigenado, é hindu, é muçulmano, é macumbeiro. Essa é a maioria. Então, a legitimidade do BRICS está aí. Uma coisa importantíssima nisso, que se liga ao que nós já falamos, que é o comportamento da China. Qual é o comportamento da China? Ela faz negócios, faz investimentos, faz comércio, mas não se envolve nos problemas
problemas políticos dos Estados. Porque esse é um compromisso desde lá de 1955, de Bandung. Os 5 princípios da coexistência pacífica. Não se envolver nas questões dos outros Estados. Isso é o povo de cada país que deve resolver. Esse é o princípio-chave, fundamental, porque os países ocidentais, a começar pelos Estados Unidos, afirmam que a China sustenta ditaduras. Ora, quem é os Estados Unidos? Quem são os Estados Unidos para falar uma coisa dessas, né? E são os países ocidentais que realizam investimentos, fazem negócios, sempre condicionando, estabelecendo condições. Os chineses não estabelecem condições, porque, veja, nós vivemos num sistema de estados. E esse sistema de estados, historicamente, começou a se estruturar no século XVII, lá na Europa, ao fim das guerras religiosas, lá nos tratados de Westfália. A estrutura básica, a vértebra, é justamente o respeito à soberania. Só que as grandes potências, a começar pelos Estados Unidos, não respeitam a soberania. Sempre que se fala, os neoliberais, né, agora pararam com isso, mas falavam muito a falência do Estado, a dissolução do Estado, mas esse Estado de que eles falavam que estava se dissolvendo era sempre o Estado da periferia. Nunca ninguém falou que o Estado dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Alemanha, estava se dissolvendo. Então, essa é a questão central. Ter uma ordem internacional que trabalhe em favor do desenvolvimento da periferia, que o Banco Mundial e o FMI nunca fizeram, e o que o novo Banco do Desenvolvimento e o arranjo de contingência, né, do BRICS se propõe a fazer. É isso aí que é a questão. E é isso que ameaça os Estados Unidos. Então, todo esse conflito, ele se dá à sombra disso. E, claro, os chineses têm um projeto, né? Os chineses pretendem recuperar o lugar que consideram que um dia foi seu até o século XVIII. Então, a nova rota da seda está aí. A quantidade de investimentos portuários da China é uma coisa impressionante no mundo todo. América Central, América do Sul, uma quantidade impressionante. É essa que é a questão. Quer dizer, os Estados Unidos não se conformam em passar para um plano secundário, porque quando se fala em nova ordem internacional, algumas pessoas, ingênuas ou mal informadas, né, acham que nós estamos falando que os Estados Unidos vai se tornar um Estado irrelevante, vai se tornar um Estado periférico, distante. Jamais, jamais. Estados Unidos é e sempre será uma grande potência. Agora, numa nova ordem internacional, os Estados Unidos não serão mais o maestro, né, a reger a grande orquestra. Terá que dialogar, terá que negociar com outros estados em pé de igualdade. Essa que é a questão, e isso que eles não admitem para eles, né? Consideram o excepcionalismo norte-americano, eles se consideram mais importantes para o mundo do que o mundo para eles. É isso aí que está em jogo. Como o velho ditado africano, né? Quando os elefantes se desentendem, quem sofre é a grama, né?